Boa noite a todos, boa noite, Andréia. Que delícia a gente de novo aqui, né? Nossa segunda Master, gostoso. Não, e casa cheia, igual ontem. Pessoal, olha, muito boa noite. Eu sei que tem muita gente nova por aqui, né? Talvez pessoas que não puderam estar aqui conosco ontem. Então, só para a gente fazer um recapitulando muito breve, aliás, deixa eu me apresentar para vocês, né? Eu sou a Andréia Yamamoto, sou uma das diretoras do Prati Ensino. Junto com a Olivia, eu coordeno a pós-graduação de Nutrição Estética e Saúde da Mulher. Ontem a gente iniciou o nosso evento, essa nossa jornada aí de conhecimento na área de nutrição estética e saúde da mulher. Eu fui, né, tive a oportunidade aí de abrir o nosso evento, falei sobre nutrição no tratamento e prevenção de acne em mulheres com SOP. Hoje a Olivia vai estar falando aí sobre nutracêuticos, nutricosméticos aí, e procedimentos estéticos. E ontem, né, Olivia, você foi no congresso, então tá cheio de novidade aí para contar para vocês. Isso aí. E amanhã, para fechar esse nosso tour, nessa nossa jornada aí, a gente vai estar com a Andréia Paiva falando sobre síndrome de ovário policístico, as consequências metabólicas, né, que a SOP pode ocasionar na mulher e como é que a nutrição ela pode ajudar. Tá? Então, a Olivia, fique aí à vontade. Isso mesmo, Mariana, nutracêuticos e procedimentos estéticos. Gente, para quem é novo aqui, a gente sempre abre perguntas, tá? No final da aula, então, a gente deixa um tempinho ali para vocês tirarem dúvidas. Então, vão escrevendo aí no chat, conforme a Olivia for falando aí. Hoje a Olivia vai falar especificamente, gente, de 3 procedimentos que a gente, né, gosta muito de saber: botox, flacidez e celulite, né? Não tem como, infelizmente, a gente abordar tudo aqui por causa do tempo, que é muito curtinho, mas a gente quer que esse tempo aí de 1 horinha que a gente vai estar aqui com vocês consiga agregar aí na carreira de vocês, no conhecimento de vocês, na aplicação da prática clínica de todos vocês, tá? Porque esse tema, acho que na nossa pós, na Olivia Esquerdo, são 3, 4 horas, assim, só de conteúdo puro, Intensa, tá? isso mesmo. Mas aproveitem a Olivia, gente. Aproveita também, pessoal, marca aí o Prati Ensino, faz print da tela, marca a Olivia, né? Porque eu costumo falar que o que diferencia um profissional comum de um profissional de alto nível é o conhecimento. E vocês estando aqui com a gente, vocês já estão fazendo isso, né? Então, vocês já fazem aí parte do nosso time de mentes brilhantes aí do Prati Ensino, tá bom? Olivia, com você. Maravilha, vamos lá então. Bom, pessoal, não estou conseguindo enxergar todo mundo que está aqui na tela, né? Porque, como a Andrea falou, a gente está de casa cheia, mas para quem não me conhece, para quem nunca assistiu às minhas aulas, eu sou professora Olivia, eu sou nutricionista e quase uma biomédica, trabalho aí dentro da nutrição estética exclusivamente. A minha clínica hoje ela é de procedimentos, né, dentro da dermatologia, da cirurgia plástica, por isso que eu vim aqui falar um pouquinho disso com vocês hoje. E é um dos meus módulos, né, na pós de Nutrição Estética e Saúde da Mulher, que, como a Andrea falou, tem aí mais horas e horas, né, falando de procedimento. Então, aqui, em um tempinho, né, um pouco mais enxuto, eu precisei dar uma condensada, falei, bom, deixa eu ver o que todo mundo ama, vamos lá, então nós vamos falar um pouquinho sobre eles, mas, gente, eu preciso mostrar, que eu tô aqui, ó, dá uma olhada. Eu trouxe um monte de coisa para a nossa aula, para ir mostrando para vocês. Como a Andrea falou, eu tive ontem numa feira de estética e fui, né, até mais como biomédica, né, para ver inovações ali de tecnologias, de dermocosméticos. Tinha muita coisa de nutracêutico lá, de nutricosmético, que é o que a gente, né, acaba utilizando aí no nosso dia a dia de clínica, e alguns eu vou conversar com vocês aqui. Andreia, não tô conseguindo compartilhar. Me libera aqui, por favor. Libera, lógico. Vê se agora você consegue. Em qual período você está, Olivia, da biomedicina, que estão perguntando aqui? Eu tô no 4º período.
tá na metade. Então, eu me formo no final do ano que vem. Final do ano que vem. Já estou fazendo a cosmetologia junto, né? Para já trabalhar com que, na verdade, o meu intuito não é fazer a aplicação, né? Utilizar todos os procedimentos, mas é trabalhar mais com o facial, que é o que eu amo. Depois, uma hora, a gente troca umas figurinhas sobre isso, porque tem muita Nutri que me pergunta, né? Que me fala, mas por que você foi para biomedicina? Eu fui porque eu queria ir além do tratamento oral, né? Mas vamos lá, gente. Então, a ideia aqui hoje é falar um pouquinho sobre a parte aí de Nutri. A gente conversa, então, depois, viu? Deisiane falou que tem interesse, depois você me chama aí, a gente bate um papo, mas vou te falar que sem a nutrição estética, esquece, não dá, tá? Não tem como. O embasamento de outra faculdade, né? Eu faço na Estácio, tá? Tô perguntando já aqui coisinhas da biomedicina. Mas só voltando, pessoal, a gente que é da nutrição, aliás, qualquer pessoa aí, né, tem que ter esse embasamento, tá, gente, daqui, ó, do oral, tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, depois a gente fala de outros assuntos em outro momento, vocês me chamam também aí no particular, que eu dou aí as dicas, tá? Vamos lá. Deixa eu só tirar aqui da minha tela um negocinho, bora! Então, o que eu trouxe aqui hoje para a gente falar? Nutracêuticos, né? Nutricosméticos, que é tudo isso que a gente tem, ó, encapsulado, que a gente ama. Ó, a minha gominha aqui que eu mandei manipular, esqueci de comê-la agora, né? Vou falar aqui de boca cheia, depois eu tomo para não esquecer. Então, esse maravilhoso aqui que eu amo, enfim, trouxe alguns aqui para a gente conversar. E qual é a ideia, né, gente? Eu, há anos já na nutrição estética, né, mais precisamente 11 anos, eu falo que eu entrei para a nutrição estética quando eu tive a minha filha, né, a Valentina, então eu gravo bem essa data. Eu comecei a entender de lá para cá que tudo que a gente faz na estética acaba sendo em vão, ou a gente não tem o mesmo resultado que a gente gostaria de ter, quando a gente não tem o auxílio de tudo isso aqui, né, que eu tô aqui do meu lado, e da alimentação, e dos protocolos aí de dietas para otimizar, para potencializar. Vocês não estão me ouvindo? Como ativa o microfone para ouvir a aula? Tá tudo aqui, Olivia. Tá ok? Tá então acho que a Ana Cristina, acredito que seja o seu, então. Tá. Ana Cristina está falando aqui do microfone, acredito que seja o seu, então. Bom, então vamos lá. O que acontece, então, a gente que trabalha, né, nessa área, em clínicas de estética, em consultórios, né, da área com dermatologistas, biomédicos, farmacêuticos, o que a gente observa? Que a busca, pessoal, pelos procedimentos estéticos, ela está, assim, cada vez mais intensa, cada vez mais procedimentos aparecendo, novidades. Ontem, como eu disse, na feira, eu fiquei, assim, enlouquecida com a quantidade de inovações, tecnologias, né? Então, todas as máquinas ali, né, muito inovadoras. Hoje a gente tem aparelhos para tudo, para verificar, então, a idade da pele, para escanear a pele, para você fazer uma harmonização. É muita coisa legal, muita coisa. E o intuito, né, o que eu vejo muito as pessoas buscando é sempre com esse apelo, né, do envelhecimento, de busca aí da jovialidade, de aparecer menos, né, de apresentar menos aí os sinais do envelhecimento na pele. E hoje, então, independente de idade, sexo, as pessoas estão fazendo alguma coisa que seja. Então, homens, mulheres, jovens, mulheres de mais idade, homens também, seja lá os preenchedores, seja uma limpeza de pele, seja uma drenagem linfática mais simples que seja. Então, a gente tem muito essa busca.
E o que eu costumo falar, que é um lema, né, que eu carrego aí nas minhas aulas, nas minhas falas todas, é então esse casamento, né, do in e do out, e da adequação nutricional para os resultados. Quem aqui trabalha em clínica de estética sabe que já deve ter ouvido, né, alguém falar de alguma paciente que fez algum procedimento, não gostou do resultado, não teve o resultado que ela esperava ter, ou ela até compara, ela fala, poxa, mas a minha amiga fez e ela ficou bem melhor do que eu, e respondeu muito mais nela do que em mim, enfim. E tudo isso tem uma série de fatores aí, né, para a gente levar em conta, né? E um dos fatores, e na minha opinião, o mais relevante, é a nutrição, é a alimentação, é a suplementação, então, né, de algo que venha para otimizar, para melhorar ainda mais todos esses resultados, tá? E em cima disso, opa, minha tela travou aqui, pronto. Em cima disso, então, vem esse casamento que eu chamo de perfeição na estética, que é o in e o out. Então, a associação, né, de procedimentos mais a conduta nutricional ou o encapsulado, que é o que a gente chama, então, de nutricosmético, tá? Quando a gente ouve por aí, pessoal, de esses termos de nutracêuticos, nutricosmético, né? Falando em pele, em beleza, o mais correto é nutricosmético, é tudo que a gente, encapsula, né? Ou não necessariamente, ou olha só, engoma. Isso aqui são vitaminas que eu mandei manipular em gominha, assim. Então, a gente pode fazer ou em sachê, em pozinho, e que isso aqui são o quê? Vitaminas, minerais, aminoácidos, fitoterápicos, às vezes, com apelo de beleza. Então, para a gente utilizar para cabelo, pele e unha. Então, para otimizar os resultados de uma radiofrequência que você faça, de um ultrassom, enfim, de tudo que a gente tem dentro da estética. Então, eu falo que hoje tem demanda pra caramba, tá? Então, clínica de estética a gente tem para todo lado, né? Vamos combinar, tem até dentro de shopping hoje, né? Vamos deixar de lado aqui a questão, né, de serem boas ou não, qual presta ou não, tá? Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que não presta por aí, mas a questão não é essa. Não é esse o mérito, né, do que eu quero trazer aqui para nossa fala, mas a gente tem hoje clínica para todo lado, e quando a gente vai analisar algumas, né, dentro dessas clínicas, poucas são as profissionais ou os profissionais que sabem trabalhar com a nutrição, com o nutricosmético, associando um produto à tecnologia que está sendo executada ali, e o resultado não é o mesmo, tá? Não é o mesmo. E eu sei disso por ouvir muito, né, da demanda que eu tenho aqui na clínica, e por clínicas que às vezes me chamam para dar uma consultoria, para ir ali dar alguma palestra, alguma aula. Eu vejo profissionais totalmente sem embasamento, sem conhecimento, então, da nutrição para fazer esse trabalho casado aí do in e do out, tá? E isso para a clínica, para o profissional que está executando. Gente, isso assim, é uma entrega melhor do que ela própria está executando ali, né? Então, ela fazer uma radiofrequência numa paciente que está querendo tratar uma flacidez, e aquela paciente tem uma alimentação totalmente desregrada, ou ela está fazendo uma aplicação ali de uma enzima, ou trabalhando com algum procedimento que visa redução de medidas, e aquela paciente come tudo errado, não tem uma adequação nem do calórico ali daquela dieta, muito menos capacidade para poder trabalhar a oxidação daquela gordura ali que está sendo mobilizada, a entrega do resultado vai ser, né? Não digo que zero, mas vai ser bem menor do que o que era para acontecer, concordo? Então, eu falo que seja o profissional que atua nas duas áreas, tá? Então, o pessoal aí que é da biomedicina, que é da farmácia, né, que consegue trabalhar com os procedimentos,
ter esse know-how aqui, né, de todo o uso desse nutracêutico, vai entregar um trabalho muito mais completo. E a gente que é da nutrição, amplia o nosso campo, né, o nosso mercado de trabalhar, né, de você estar aí junto com o dermato, de você estar com esse pessoal aí que atua na estética, mas com entendimento, né, que nem ontem eu estava lá na feira. Aí vinha né, o pessoal lá me apresentar uma tecnologia, depois eu posso até mostrar um aparelho novo lá que eles me apresentaram para flacidez e tal. E aí, quando o rapaz ia me falando o que aquele aparelho fazia, qual era a minha mente de nutricionista que já ficava trabalhando ali, né? Eu falo que eu ainda eu sou 90% nutri, biomédica 10, né? Porque a nutrição ainda está aqui, né? Exalando nos poros, sou apaixonada, ainda mais a nutrição estética. Então, quando ele ia falando a tecnologia, o que aquele procedimento ia entregar, o que eu já ia maquinando. Poxa, então eu consigo trabalhar com isso e dar tal coisa, e suplementar isso, e colocar isso na dieta para otimizar o resultado. Então, pensa que profissional que você pode ser, né? O profissional que só vai trabalhar ali o procedimento ou o profissional que vai entregar muito além com essa associação, então, né, de você ter ali combinadinho. E, de novo, você que é da área da nutrição, conhecer, né, os procedimentos, conhecer os nutricosméticos, todas essas formulações, te dá a capacidade de estar dentro de uma clínica de estética e, né, trabalhar ali numa boa, né, paciente vai chegar lá, vai falar assim, eu tô, né, a equipe, né, vai te trazer ali, olha, essa mulher aqui, ela vai fazer um protocolo de ultrassom, radiofrequência e uma luz pulsada, e você já saber tudo que você vai trabalhar na alimentação. Então, esse é o papel da nutrição estética, tá? E confesso para vocês que eu fico bastante chateada quando eu ouço profissionais falando, né, que atuam na estética, nutricionista, tá? Que atua na estética, mas, na verdade, ela não faz a menor noção do que é a nutrição estética de verdade. Tá? Então, é delicado isso, né? Não sabe sobre procedimento, não sabe sobre, enfim, sobre a área da estética em geral, tá bom? Ai, meu Deus, minha luz deu uma piscada aqui, agora já fiquei com medo. Ainda bem que a bateria tá boa, não é só o Wi-Fi que vai embora, né? Não, mas vai dar certo. Bom, olha lá, gente. Então, como eu disse para vocês, quando a gente trabalha esse conceito do in e do out, o que a gente utiliza, né, na nossa prática são, então, os nutricosméticos. Coloquei alguns aqui para vocês, né, que eu gosto, e com várias finalidades aqui, né, mas para a gente falar de uma maneira geral. Então, aqui a gente tem, ó, um Hair Nail Skin, tá, da Bilin, onde ele traz uma gama aí de vitaminas, de minerais, traz o silício, já traz a luteína, né, com essa proposta aí de cuidados de cabelo, pele e unha em geral. O Beauty Care aqui da Pura Vida também, né, o Beauty Care, a única diferença daqui para esse é que ele não tem o silício, né, mas a gente pode utilizar silício aí de forma isolada, como trouxe aqui para vocês o Biosil, tá, aqui ó, o meu, que eu adoro, de paixão, eu utilizo, né, na minha conduta, e são nutrientes, pessoal, que quando a gente vai estudando, né, todas as desordens dentro da estética, os procedimentos, a gente vê que, dentre esses, né, que eu estou dizendo, o silício, ele é um mineral extremamente importante, tá? Extremamente importante para a estrutura do colágeno, então, para a gente trazer densidade, tônus de pele, cicatrização, tem estudos, né, já trazendo aí o silício enquanto o mineral que vai auxiliar no crescimento capilar. Então, é um nutriente muito importante, é um nutricosmético muito importante que faz parte, né, das nossas prescrições dentro da estética. Esse aqui é um gummy, tá? O gummy que tá famoso, né, na moda, os gummies, ó, o meu aqui, ó, na minha mão. Esse gummy aqui eu manipulei, tá? Eu fiz para mim mesma, isso é possível de ser feito, graças à farmácia, né, de manipulação. Mas esse aqui é o Gummy Hair, que foi lançado, inclusive, ontem lá na feira, de uma marca aqui, que nós somos todos profissionais, acho que não tem problema nenhum da gente falar sobre isso, que é da Meso, tá? E eu gostei bastante que ele traz
uma composição bastante interessante ali, sem açúcar, né? Que esse é um grande problema, né? A grande maioria das gomas são entupidas de açúcar, tá, pessoal? Entupidas. Então, esse aqui é um que veio aí ele tem, se eu não me engano, eu vi lá ontem, xilitol e estévia, e traz aí uma composição bem interessante de vitaminas, minerais, enfim. Estou só citando alguns aqui que eu gosto de trabalhar, tá? No meu dia a dia, ou ainda a gente pode trabalhar dentro da manipulação, como eu disse, né? Ou, por exemplo, ó, esse aqui é um que eu gosto bastante, que ele é um fotoprotetor oral. Então, só para vocês entenderem que os nutricosméticos, eles têm todos um claim muito específico, né? Uma aplicação, né? Um direcionamento aí com os procedimentos. Então, eu tenho um paciente que ele está fazendo um peeling, ele está fazendo um laser, ele está fazendo uma luz pulsada, que são procedimentos que visam a descamação ali da pele, né, que deixam a pele um pouco mais sensível, né, a gente não vai explicar procedimento aqui, o intuito é eu falar de nutricosmético, tá bom? Mas, o que eu preciso pensar enquanto a nutricionista ou profissional que vai trabalhar essa prescrição oral? Que eu não posso descuidar dessa pele que está tão sensível e deixá-la ser agredida pela radiação, pela luz azul, luz visível, e hoje a gente tem, ó, produtos que vêm com essa proposta de serem fotoprotetores orais. Então, produtos que você ingere e que de dentro para fora vão garantir aí, né, contra a agressão, então, da radiação, tá? Depois eu até mostro no final para vocês com calma, caso vocês queiram até dar um print aí ou anotar, tá? Quais são eles, perfeito? Mas para vocês conhecerem que a gente tem hoje uma infinidade de coisas de nutricosméticos, e só um detalhe aqui também, que eu gosto muito de falar isso, que é muito comum a gente ter um pensamento, e até os nossos pacientes, né, de falar assim, eu vou viajar e vou trazer um monte de coisa, né, os meus pacientes já falam para mim, doutora, eu vou para os Estados Unidos, o que eu trago de lá, né, porque lá tem um monte de coisa. Sim, tem um monte de coisa. Esse Biosil mesmo eu trouxe de lá agora, no começo do ano, agora em abril, eu estive em Miami e fui com essa ideia de ir em busca de novidades, né, das inovações, né, porque eu trabalho desenvolvendo esses produtos, eu tenho que estar sempre aí, né, de zóio nas coisas, e confesso para vocês que não vi nada de uau, que sensacional não tenho no Brasil, tá? Não vi, tá? Então, hoje, aqui no Brasil, a gente tá, assim, ó, muito bem, tá? Com muitas marcas legais, a manipulação tá aí, né? Pra gente trabalhar muita coisa, você desenvolver o que você quer. Tem coisa boa lá fora? Claro, tem muita coisa boa. Mas vou dizer que a gente não fica para trás, não, tá? Então, esses dois mesmo, que são os meus preferidos para fotoproteção, melasma, não vi nada parecido lá fora. Nada parecido nessa busca aí que eu fiz, então, agora em abril. Bem, então, beleza. Então, viram que, né, a gente tem coisa aqui para trabalhar com tudo, tá? Com tudo. Tem muito produto hoje, dá para ser feito. Ó, como eu mostrei a minha goma aqui, que eu manipulei para mim, com os ativos que eu queria para mim. Por que eu coloquei em goma? Para mudar um pouco, né? Porque tem hora que a gente cansa também, né? De ficar tomando cápsula. Então, ter essas variações é muito interessante, né? Fica mais agradável para nós e para os nossos pacientes. Muito bem. Bom, e quando a gente fala, então, né, de procedimentos, separando aí entre procedimentos faciais e corporais, a gente tem, pessoal, ações dentro aí da nutrição, ó, com tudo que eu estou, né, mostrando aqui para vocês, para todos os procedimentos, sejam eles desde uma simples limpeza de pele até a harmonização facial, né? Hoje as aplicações aí todas de preenchedores, de bioestimuladores, ou peeling, laser, microagulhamento, todos esses procedimentos né, mais invasivos ou menos invasivos, todos eles a gente tem, então, uma conduta para trabalhar, tá? Falando de uma maneira, então, bem geral, para vocês conhecerem, como eu disse, se o meu paciente está fazendo um peeling, um laser,
o microagulhamento, e eu quero proteger aquela pele, né, fazer com que aquela pele que está se renovando, ela não seja agredida pela radiação, né, a gente tem muito esse cuidado, né, do paciente quando ele está fazendo um protocolo que está descamando muito, de não sair ao sol, não ficar exposto ao sol, então a gente ter também estratégias, ó, orais de fotoproteção, tá? Com ativos aí que são, por exemplo, carotenoides, astaxantina, luteína, fitoterápicos como piquenogenol, polipódium leucotomos, enfim. Então, a gente tem estratégia para todos esses procedimentos. E aí, como eu disse, né, que a gente não consegue falar aqui de todos eles, é muita coisa para a gente dar numa palhinha assim, eu trouxe, então, o Botox, que é um que todo mundo me pergunta, né, o que a gente tem que fazer, o que acontece, né, o Botox acredito que não seja nenhuma novidade aqui para ninguém, né, a aplicação aí da toxina botulínica para fim de efeito, né, estético ou terapêutico, mas para paralisar a musculatura, e que, né, dentro da estética, com esse intuito que a gente utiliza, com injeções locais aí, que isso dura mais para umas pessoas, menos para outras pessoas, mas, como eu comecei a aula aqui falando para vocês, quando a gente tem, sim, o acompanhamento nutricional, né, isso, você tem um cuidado de alguém que faça essa suplementação, ou de um nutricionista elaborando, então, todo esse protocolo, o que a gente observa é que os procedimentos têm uma duração um pouco maior, ou ainda que você vê mais os resultados, tá? E eu digo isso até por mim. Quando eu vou fazer os meus procedimentos, né, eu faço microagulhamento a cada 3 meses, 4 meses, o CO2 eu faço assim uma vez no ano com muita cautela, né, porque eu tenho uma tendência aí a desenvolver o melasma. O que eu noto? Que a minha pele, ela cicatriza muito rápido, ela regenera muito rápido e às vezes, sei lá, tem alguma menina ali da clínica, alguma funcionária nossa que acaba fazendo ali também, né, quando a gente tem um tempo, né, com a máquina ali parada, e aí eu vejo que a gente faz no mesmo dia, e a minha pele em 3, 4 dias já recuperou, já regenerou, e a dela uma semana ainda tá lá penando para regenerar. Isso tudo é o quê? É a diferença da alimentação, né, e de tudo que a gente pode trabalhar, tá? Gente, eu tô vendo aqui que tem o chat, né, cheio de pergunta. Primeiro que eu vou deixar para o final, tá, para não ir parando, e outra que muita coisa do que vocês estão falando aqui eu ainda vou falar, tá? Eu ainda vou responder, então aí depois a gente peneira e vê o que eu ainda não falei, tá bom? O que eu ainda não respondi, ou se vocês tiverem dúvida de alguma outra coisa, tá? Segura o coração aí. Vamos lá. Bom, então, dentro dos procedimentos todos, qual que é uma conduta minha, enquanto nutricionista, quando eu vou trabalhar, quando eu vou estudar os procedimentos? Eu estudo dessa forma. Eu entendo o que o procedimento faz, e aí, assim, eu tiro o meu pensamento nutricional, o meu auxílio nutricional. Então, sempre assim, igual eu falei, ontem lá o rapaz estava lá falando do procedimento, que era tal, e que fazia isso e aquilo, e que o estímulo dele era ativar os fibroblastos, ativar fibroblasto, eu sei fazer isso, né? Eu sei trabalhar os nutrientes, todos que vão fazer, então aí a gente estipula e traz a conduta nutricional que a gente vai trabalhar. Então, a nossa visão, enquanto, né, a trabalhar aí a parte oral do procedimento, né, da toxina botulínica, o que é? A gente tem alguns embasamentos, tá? Poucos embasamentos, mas até temos alguns que são mais recentes, tá? Trazendo alguns nutrientes relacionados ao Botox, tá? O que faz com que a gente pense em trabalhar essa suplementação deles, tá? E outros que podem até atrapalhar todo o nosso procedimento. Então, vamos lá. Quando eu falo de Botox, a gente tem referências trazendo o zinco e a fitase, que alguém já comentou ali no chat antes de eu falar, o zinco e a fitase com referências que trazem o seguinte:
ou que, quando eu tenho carência do zinco, aquele paciente, ele tem uma duração menor do procedimento, ou que quando eu suplemento esses ativos, eu tenho uma duração um pouco maior. Então, são vários desenhos aí de estudos que a gente observa, tá? E o que a gente vê na prática clínica? Que quando eu consigo trabalhar a suplementação, né, desse paciente, que ele vem para fazer a aplicação e ele sai com essa prescrição, tá, do zinco com a fitase, de fato, as pacientes que já estão acostumadas, né, paciente que faz botox, gente, quem trabalha com estética aqui sabe, não é a primeira vez, né, ela já está acostumada, ela já aplicou em algum outro lugar e ela consegue te falar mais ou menos quanto dura o botox dela, tá? Eu recebo esse relato diariamente, né? De pessoas que falam, poxa, eu fiz em tal lugar e meu botox durou 3 meses. E agora, com a tua suplementação, ele durou um pouquinho mais, tá? Fato é, pessoal, que muita coisa tem de viés aí nesse pensamento, tá? Hoje a gente tem, assim, ó, o estresse, qualidade de sono, a gente tem atividade física, né? Atividade física é importante? É super. Só que para a pele, né, em alguns pontos, ela pode impactar negativamente, né? O que é o que é o intuito do Botox? Não é paralisar a musculatura? Quem faz atividade física, atividade com depende da modalidade, né? Mas com carga, trabalhando ali o peso, principalmente quem trabalha com o intuito de anabolismo. Fala para mim se você consegue fazer um leg press sem trabalhar expressões faciais. Quem treina sabe o que eu estou dizendo, né? Então, isso já faz com que a gente mobilize muito essa musculatura e isso pode também comprometer na duração do procedimento. Então, tem várias coisas, tá? Eu gosto de deixar isso bem claro, né? Porque o que acontece? Às vezes você fala, né, para o paciente, fala, não, olha, eu assisti lá numa aula que vou trabalhando essa formulação, teu botox vai durar pra caramba, só que ela tá lá se matando na academia e acabando com o seu trabalho. Então, tudo isso tem que ser falado, né? Como eu digo, o que é... Como é que é lá o negócio? O que é combinado, o combinado não sai caro, né? Então, tem que ser abordado tudo dentro da estética. Igual as nossas pacientes de melasma. Faz o procedimento, faz ali um peeling, faz uma luz pulsada, e aí no outro dia tá lá correndo, fazendo exercício dela ali fora, né? Outdoor, como a gente fala, e no sol, né? Então, gente, me poupe, né? Então, tudo isso tem que ser abordado e na estética a gente tem que trabalhar, sim, essa fala. Bom, e outra coisa que é muito falado, né, é em relação a anti-inflamatórios. Então, eu ouço muita gente falar para mim, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo, tem que parar de tomar tal coisa. Na verdade, pessoal, quando a gente fala de evitar a inflamação, é que em alguns procedimentos, e muitos deles, né? Quando vocês estudam procedimentos, vocês veem isso. Muitos procedimentos geram uma inflamação induzida. Você quer uma inflamaçãozinha, uma inflamação controlada, não estou falando de uma inflamação intensa, agudizada ali, mas uma inflamação controlada para que aquilo ali te dê o resultado que você quer, seja ele qual for. E acontece que quando eu tenho uma conduta de ativos que vão trabalhar o oposto disso, né, que vão diminuir vão controlar demais, vamos dizer assim, esse processo inflamatório, isso pode impactar na resposta, então, desse teu procedimento. Só que quando a gente fala isso, a gente está falando de fármacos ou ativos em doses muito altas, tá? Porque tem gente que me procura e fala assim, eu coloco cúrcuma no meu ovo de manhã, e cúrcuma é anti-inflamatória, eu tenho que tirar para fazer o procedimento? Não, gente, não é essa quantidade que vai impactar. Mas, por exemplo, eu tenho pacientes de mulheres, vou dar um perfil aqui, mulheres 50 anos que estão fazendo ali algum cuidado ali para a menopausa e que tem artrose e que tomam, por exemplo, cápsulas daí com a cúrcuma, com a boswellia, a Cordia verbenácea, que são fitoterápicos que a gente usa para processos de dor e que são anti-inflamatórios e trabalhando isso em doses altas. Isso sim pode impactar, assim como medicamentos, tá? Lógico que a gente não sai tirando
medicamentos de ninguém, assim, né, só por conta do procedimento, às vezes são medicações que elas usam de rotina, né, por algum, enfim, alguma patologia que elas tenham. Então, quando possível, esses anti-inflamatórios que elas usam por automedicação, ou então os nutracêuticos com propriedades anti-inflamatórias, como eu citei a cúrcuma, como, por exemplo, o ômega 3, o óleo de peixe, em doses altas, a gente faz sim, a gente pede para que eles façam um desmame, que a gente faça uma pausa desses ativos, tá bom? E aí você, ó, até o Otto falou ali, né? Desmamar esse fitoterápico antes e voltar ao uso. Exatamente. Quando a gente consegue, pessoal, fazer o desmame prévio, perfeito. Só que o que acontece, principalmente com o Botox? Dificilmente uma paciente, ela vem com muita antecedência quando ela vai fazer o Botox. Diferente de uma cirurgia plástica, por exemplo, que ela passa comigo, e aí ela vai ainda ter que fazer exame, ela vai ter que perder peso, ela vai agendar, e você consegue preparar aquele teu paciente a um cenário lindo. Quando a gente está falando de harmonização facial, Botox, preenchedores, bioestimuladores, é muito comum, eu vejo isso na minha clínica, na clínica da minha irmã, né, da minha família, todo mundo trabalha com isso e encaminha os pacientes para mim, que é do imediato. Então, o paciente já chega e vê, tem indicação? Tem, fica tanto, bora, vamos fazer. É assim. E aí você faz, então, essa suspensão, tá? Ou você indica, né, para o profissional que for fazer essa suspensão aí por 72 horas por precaução, e depois ele pode voltar, não tem necessidade, tá? De ficar por muito tempo. Só tomar cuidado, então, como eu disse, com as medicações de uso rotineiro aí, para, né, a gente não causar nenhum dano aí para esse paciente. Perfeito? Bom, em relação ao colágeno, por que eu coloco ele aqui enquanto auxílio nutricional? Porque é muito comum os pacientes, quando eles vêm para fazer o Botox, eles fazem, por exemplo, sei lá, na região aqui periorbital, né, nos famosos pés de galinha, ou aqui na região da testa, só que ele sai totalmente insatisfeito, porque ele não gostou do visual ali do resultado mesmo, né, daquela pele. Quando, na verdade, pessoal, aquela pele, ela não era, o problema dela não era só paralisar a musculatura, mas ela tinha, sim, uma flacidez, ela tinha... Pessoal, vou pedir para vocês fecharem o microfone, que está dando um eco aqui para mim, acho que vocês não vão me ouvir direito. E aí, ela tinha uma flacidez também ali junto, tá? Então, a gente precisa pensar nesse tratamento da pele como um todo. E eu costumo dizer que, para realizar um procedimento, o paciente ele tem que estar preparado para aquilo. E você preparar aquela pele, né? Eu falo que é como realmente um plantio. Você não vai lá, taca a semente e fala, se Deus quiser. Não, você prepara aquela terra, você vai adubar, você vai aguar, aí você vai botar semente e esperar ver o que vai acontecer ali. Então, qualquer procedimento, eu falo que a pele, ela tem que estar preparada, o paciente tem que estar preparado, né? Ter todo um cuidado, né? E o profissional ser atento a analisar coisas do tipo, ó, que quase ninguém faz isso, tá? Vai por mim. A pessoa que vai aplicar qualquer coisa, ou fazer qualquer procedimento que seja, dificilmente pergunta para o paciente como é que são os hábitos intestinais desse paciente, como é que está a hidratação desse paciente. Gente, tratamento de celulite sem tomar água, esquece. Hoje mesmo eu discuti com uma colega minha, farmacêutica, né, discutindo o caso de uma paciente que a gente está trabalhando em comum, que não vê melhora da celulite dela com tudo que está sendo feito ali, né? Tá tomando os nutracêuticos todos aí que a gente já tem, né? Conhecidos para celulite, mas não bebe água. Não bebe água. Hoje eu atendi a paciente e eu perguntei para ela, vê aí, como é que está a sua hidratação? 4 horas da tarde, ela não tinha tomado nem um copo de água ainda. Porque hoje não deu, porque tá correria, porque eu estou de plantão, ela é médica. Então, né, o básico não é feito. Então, a gente tem que alinhar tudo dentro da alimentação para daí a gente sair prescrevendo o que a gente tem de conhecimento.
tá? Bom, esse aqui é um dos estudos mais recentes, para vocês verem que isso é embasado, isso não é só a minha prática de clínica, né, mas é a soma, né, clínica mais embasamento científico. Eu costumo dizer que a clínica, ela é soberana, né, porque quem trabalha literalmente na pele do paciente, botando a mão, olhando diariamente, vendo o resultado que aquele ativo faz, nada como a experiência clínica, né? Mas olha lá, um estudo de 2021, então bastante recente, aonde eles analisam aí a presença ou não do zinco, tá? A presença ou não do zinco, então mostrando como sendo aí um nutriente, como eu disse, que o porquê, pessoal, o mecanismo de ação real, os estudos não elucidam muito claramente, mas ao que parece, então, como eu disse, é você trabalhar em cima de otimizar ali o produto, ou de você reduzir, a minha opinião, que eu digo sempre isso, em relação ao zinco, é que é um mineral que diminui muito o estresse oxidativo, né? Então, ele é muito impactante na pele de uma maneira geral, tá? Quando eu falo de acne, eu falo em zinco. Quando eu falo de cabelo, eu falo em zinco. Quando eu falo de melasma, eu falo em zinco, tá? Porque o zinco é um precursor das enzimas do nosso sistema antioxidante. Então, ele faz um controle muito interessante do estresse oxidativo, que é um dano muito grande, né, para a nossa pele de uma maneira geral, né? Não só falando de um procedimento específico. Então, o que a gente vê aí? Com a maioria das referências, sejam aquelas bem antigas que a gente tem de lá 1900 e bolinha, ou essas novas, como eu mostrei para vocês, é que os 20 miligramas do zinco, mais as 3.000 unidades da fitase, trazem, então, essa maior durabilidade. E você pode colocar isso, então, no pós-procedimento. O paciente aplicou, saiu, ou a tua paciente fala que vai fazer o Botox, você fala, peraí, então vou te ajudar aqui com essa fórmula, faz ela antes, e a gente vai tomar por pelo menos, então, pelo menos de 15 a 20 dias aí depois dessa aplicação do procedimento, tá? Como até o Otto citou, dá para fazer as introduções prévias e trabalhar isso com antecedência, é um cenário lindo, tá? Mas na estética nem tudo é possível, tá? Nem tudo o paciente consegue fazer com uma antecedência, tá? Diferente, como eu falei, da cirurgia plástica, que aí é perfeito, a gente consegue fazer isso brilhantemente, perfeito? Muito bem, vamos lá. Aí, essa dose que eu coloquei aqui essa quantidade que eu coloquei é de uma dose, tá? A Tauana está perguntando no chat se precisa da prescrição, né, da formação de fito. Enzimas não precisam, tá? Enzimas, porque a fitase é uma enzima, tá, pessoal? Então, quem não tem a pós de fito, pode trabalhar com enzimas, seja ela lactase, a bromelina. Bromelina a gente usa muito para otimizar a cicatrização, diminuir fibrose dos nossos pacientes, né? Sejam cirúrgicos ou não. Então, enzimas não requer, tá bom? Ela não é, como nutricionista, você pode prescrever. Muito bem. Vamos lá. Dentro dos procedimentos aí, dos corporais, eu diria que, assim, os mais procurados, né, que a gente tem maior a procura, né, na nossa clínica de estética, é a celulite e a flacidez, tá? Então, do corporal foi o que eu trouxe aqui para mostrar para vocês um pouquinho da minha prática, tá? São essas duas desordens. Citei aqui alguns procedimentos que a gente utiliza, não são só esses, tá, pessoal? Tem muitas coisas ainda para a gente trabalhar, mas o que acontece na celulite é que a primeira coisa que a gente precisa é entender a celulite, tá? Celulite, ela não é uma coisa só, ela não é igual em todo mundo, tá? E ela pode ser tudo junto e misturado, e aí tá danado aí, mas tem jeito, né? Por quê? O que eu tô querendo dizer? Que a celulite, ela pode ser um acúmulo de gordura, mas ela também pode ser um edema instalado ali. Ela também pode ter um caráter de associar
a flacidez. E quando a gente estuda daí nas desordens, né, a gente vai estudar a celulite, né, que são aulas aí de 4 horas, 8 horas, 10 horas só de celulite, a gente vê que então a gente tem a celulite edematosa, a celulite gordurosa, a celulite flácida, e muita coisa está acontecendo aí nesse tecido, como vocês podem ver aqui embaixo, ó, onde eu tenho uma pele, um tecido sem celulite, que eu costumo chamar de raridade, né? Porque dificilmente, né, a gente tem sempre um grauzinho ali de celulite, a gente vai ter, né? Nem que se tenha que esmagar ali aquela pele, mas alguma coisa vai aparecer, né? Alguma coisa aparece. Então, mais comumente, então, nas mulheres, por fatores aí que vão desde hormônios até características aí da alimentação, do peso. Mas vejam que a gente tem, ó, nessa imagem dá para ver bem, 3 coisas acontecendo aqui, ó. Esses amarelinhos que vocês estão vendo é o adipócito. E aqui na primeira imagem, ele está num tamanho normal, né? Tá ali, né? Uma quantidade ali, ok, de gordura. Vejam que a pele lá fora tá lisinha, né? Ó, a epiderme não tem nenhuma ondulação nem nada. Vejam a minha circulação super normal, irrigando esse meu tecido, nutrindo essa minha pele, o sangue, com a oxigenação, maravilha. Agora vejam que nessa pele do lado, eu já tenho um adipócito bem mais inchado, né, bem mais repleto de gordura, um adipócito maior aqui, que o que ele vai fazer? Dentre outras coisas, vai, ó, esmagar, literalmente, a minha circulação. Vejam como os meus vasos aqui, ó, eles ficam bem mais esmagados e comprimidos por conta do tamanho do adipócito. Então, isso aqui, eu tenho um comprometimento de gordura e eu tenho um comprometimento vascular. Nessa região aqui, pessoal, que está assim esmagadinha, eu tenho um prejuízo circulatório, eu tenho uma irrigação também muito diminuída desse tecido. São áreas da pele da paciente que, quando a gente está fazendo o procedimento ou a gente toca, são áreas frias, né? Uma área mais gelada. Você pode notar isso na paciente. Você está tocando ali na coxa ou na região do bumbum e está bem quentinho, de repente tem uma região fria, hipóxia. Né? Hipóxia tecidual, a gente não tem tanto a irrigação nesse tecido. Então, resumindo o que está acontecendo aqui, eu tenho muita coisa para trabalhar, né? Eu tenho que trabalhar o tecido adiposo, eu tenho que trabalhar a circulação, eu tenho que controlar esse edema, eu tenho que diminuir o processo inflamatório que se instala por conta dessa hipóxia. Então, isso é o pensamento, né, da fisiopatologia da celulite, e que é muita coisa que a gente tem que entender. Então, não existe, assim, uma fórmula padrão para tratar celulite. Não, eu tenho que entender o que está rolando aí nessa celulite. A celulite da tua paciente pode ser de mais caráter edema, ou pode ser por conta do ganho de peso. Então, ela passou por um processo de ganho de peso muito rápido, e aí ela se encheu de celulite. Então, é isso que a gente tem que analisar. E aí, dentre os procedimentos, a gente vai elencar. Se vai trabalhar simplesmente uma drenagem, uma radiofrequência associada à drenagem, um ultrassom, uma aplicação de alguma enzima, né? Enzima é um termo genérico que a gente trabalha, né? Que a gente fala para aplicação de ativos, tá? Esse ativo pode ser uma carnitina, pode ser uma cafeína, pode ser um monte de coisa. Hoje a gente tem milhões de coisas. Tem clínicas que falam por aí, aplicação de enzima, a pessoa não sabe nem o que é que está usando ali, né? Você pergunta, eu tenho muito esse hábito, quando a minha paciente está tratando em alguma clínica e fala que está aplicando enzima, eu quero saber o que é que está sendo colocado ali, para aí eu fazer a conduta do oral, que essa é a ideia, né? Que eu faça a associação, como a gente falou, perfeito? E de uma maneira geral, ó, a gente vai trabalhar a hidratação, o aporte proteico dessa dieta, é importantíssimo da gente analisar, redução da gordura corporal, que esse é o mais importante, e é aqui, gente, que o pessoal da estética erra absurdamente, tá? Absurdamente. E eu ouço, assim, ó, umas coisas que, como diria minha avó, antes ouvi isso que ser surdo, né? Mas tem hora que dá vontade de ser surda, que a gente ouve umas coisas por aí, de rede social, vocês devem
entender o que eu tô falando aí, de coisas do tipo, a gordura vai sair no xixi, a gordura vai ser, sei lá, sublimada, fala umas coisas assim que misericórdia, só Jesus na causa das coisas que a gente ouve. Só que, o que acontece? A gordura não sai de lugar nenhum, né? A Laline falando que já ouviu falar que vai sair no suor, misericórdia, né, gente? Suor gorduroso, imagina, que lindo. Eu falo para os meus alunos, né? Eu falo, se sair gordura em algum lugar, interna essa pessoa, ou então leva para um centro aí para fazer sei lá, um estudo, alguma coisa aí para entender o que o que está acontecendo ali, porque não sai para lado nenhum, tá? É isso mesmo, Otto, a gente tem que combater aí essa falsa ciência, né? Ou essa falta de, né, ciência, né? Então, não existe, tá, gente? Ou a pessoa vai lá, faz uma drenagem e a profissional fala, você emagreceu horrores. Não, você não emagreceu nada, você só eliminou líquido. A drenagem, a única coisa que ela faz é tirar líquido do corpo. Obviamente que se sair o líquido, ela vai acabar mexendo no peso também. Mas, gente, gordura, o que nem despacho é isso aí, nem na macumba não vai sair, gente, misericórdia, tá amarrado. Mas o que acontece? O que a gente tem que entender, né? A gente que estuda bioquímica, que manja das coisas aqui, ó. O que a gente tem que entender? Que para trabalhar gordura corporal, redução de medidas, é lipólise e oxidação de gordura. O que é lipólise? Lise, quebra. Lipólise, quebra da molécula da gordura, quebra do triglicerídeo em ácido graxo e glicerol. Então, a maioria dos procedimentos fazem isso, tá, gente? Eles quebram a molécula de gordura. E aí, esse ácido graxo vai sair no xixi, no cocô, no suor? Não, não vai sair. Essa gordura, né, esse ácido graxo, a única maneira dele sumir, de você conseguir eliminar, é trabalhando daí a beta-oxidação dessa gordura, perfeito? Então, é isso, esse é o mecanismo, e não tem segredo, não tem mistério. Então, o procedimento, ele otimiza, ele acelera, tá? A grande maioria deles, a quebra, então, as enzimas fazem isso, o ultrassom faz isso, dependendo de como utilizar a radiofrequência, ela vai fazer isso, ela vai fazer a quebra, então, da molécula da gordura. E aí eu preciso de estratégias, nós aqui, né, nutricionais, para oxidar essa gordura, perfeito? Então, né, se vocês ouvirem algum dia alguém falando que sai no xixi, pergunta a via metabólica que ela, né, fez esse ácido graxo e parar lá no rim, que eu também quero entender, né, esse processo. Porque seria muito mais fácil, né, gente? Pensou, vai lá, tchururu, faz ultrassom rapidinho, a paciente vai no banheiro, faz o seu xixi, volta e emagreceu, né? Ia ser lindo, mas não é assim. Bom, então a gente tem que dar estratégias para isso acontecer. Quando eu falo uma dieta rica em antioxidante, anti-inflamatório, é para que a gente consiga melhorar toda aquela situação que eu falei do processo inflamatório, da hipóxia que foi instalada, a gente tem um estresse oxidativo, né, acontecendo na região ali que está afetada pela celulite. Ah, e uma coisa, quando eu falei que ela pode ser edema, que ela pode ser a gordura, que ela pode ser a flacidez, tem aquele tecido que é tudo junto, então, e que a gente tem que ter todo esse cuidado junto para isso, tá? Para que a gente possa trabalhar. E aí, trabalhar ali a retenção hídrica, né, a vascular, né, principalmente bebendo água, como eu falei, que é de graça. É um tratamento para celulite que é de graça, não custa nada. É só a tua paciente beber água que ela já vai ajudar bastante no tratamento, né? Bom, e aí alguém já perguntou ali no chat, ó, é óbvio, né, gente? Óbvio que eu ia, né, Isabela? Como dizia minha filha quando era mais novinha, é óvulos que a gente ia falar, né? Que quando eu quero fazer oxidação de ácido graxo, oxidação ela é feita dentro das mitocôndrias.
mitocôndrias. Quem já assistiu a aula minha sabe que eu não trabalho nada na estética sem cuidar das mitocôndrias do meu paciente, sem você dar reforço para as mitocôndrias trabalharem, lembrando que mitocôndria, né, aquela organela que está lá na célula, que faz lá a produção lá do ATP, que é o centro, a usina energética da nossa célula, que célula sem mitocôndria funcionando não existe, e se essa célula não existe, o órgão que ela tá também não, e imagina eu falando de pele, né, que é um órgão gigante, o nosso maior órgão, né, do corpo, a nossa pele. Então, gente, toda vez que vocês estiverem falando de pele, de renovação celular, de estímulo para cicatrização, lembrem das nossas mitocôndrias. E eu coloquei uma estratégia aqui, ó, relativamente simples, mas que dá um up nas mitocôndrias aí, maravilhoso, tá? Que é a suplementação da PQQ com a coenzima Q10, são 2 ativos que estimulam a função mitocondrial, tá? Quando a gente vai estudar lá com calma a função mitocondrial, aí a gente vê, né, que é quando a gente estimula o NRF2, estimula PGC1-alfa, sirtuína-1, são todos os marcadores que ativam muito a função mitocondrial. E a gente faz isso comendo brócolis, tomando um suco de uva, comendo todos os grupos lá das brássicas, a cúrcuma, o gengibre, aumentando a vitamina D, ou trabalhando aí ativos, como eu coloquei aqui para vocês, perfeito? Que ajuda muito nesse estímulo, né, que a gente tem. Então, eu até trouxe um aqui para vocês, ó, para vocês verem, que eles me apresentaram esses dias, ó, que é da Nestlé, que ele é o Celtrien, não sei se fala assim, tá? Mas esse aqui, e que eles colocam como uma proteção celular aos danos do envelhecimento, que ele é basicamente alguns aminoácidos, tá? Zinco e selênio, mas o que eu tenho aqui? Nutrientes que vão fazer o reforço mitocondrial, gente. Mitocôndria, se ela não está funcionando bem, você envelhece mais rápido, e se ela não funcionar mesmo, já era, morreu. É a apoptose da célula, né? Apoptose. E então, a gente precisa pensar. Então, eu falo que a base das minhas condutas dentro da estética, a base é, ó, dois pilares que para mim não pode faltar, que é o cuidado do intestino, não vou nem entrar nesse mérito, porque senão a gente vai ficar aqui até 3 horas da manhã falando de intestino, e as mitocôndrias, tá? Então, deem esse reforço mitocondrial, façam com que o paciente de vocês consigam oxidar essa gordura. E vou dar mais uma dica. Sabe aquele paciente que você tem na clínica, que você já fez de um tudo com ele? Já deu dieta, ele tá fazendo exercício, ele fala que faz certinho, e realmente ele faz, você até confia nele, mas ele não perde peso nem por reza? Mitocôndria. Pensa em cuidados mitocondriais para você ver como você destrava esse teu paciente para o emagrecimento, tá? Isso é muito importante. Bom, mas eu quero falar aqui, o que eu vou mostrar, além da mitocôndria, eu quero mostrar para vocês uma das causas que mais piora celulite das nossas pacientes, tá? Que mais piora, que é o sono também, isso mesmo, Otto. O sono também compromete demais. Então, várias coisas, né, para a gente analisar, mas 2 pilares que vocês não podem deixar de analisar é intestino e função mitocondrial, beleza? Que é extremamente importante. Bom, estrogênio, gente. Estrogênio é um grande vilão na estética, tá? Um grande vilão. Quando a gente estuda flacidez, a celulite, o melasma, tá lá o bendito aqui do estrogênio, só potencializando, né, todas essas desordens. Vejam que aqui nessa referência, ó, eu tenho o estrogênio trabalhando tudo que eu descrevi para vocês aqui da celulite, ó. Olha lá, o adipócito aqui hipertrofiado, então aumento da gordura, prejuízo da permeabilidade, fragilidade capilar, trazendo edema, trazendo processo inflamatório. Então, ele piora todo esse quadrozinho aí que eu descrevi aqui para vocês, ele piora bastante, tá? E isso pode estar acontecendo porque a tua paciente está tomando o hormônio, utilizando o estrogênio, principalmente na forma de anticoncepcional, tá? Se você está trabalhando lá um procedimento, né, de celulite e a paciente está tomando anticoncepcional, isso é um
danado, tá? Porque vai atrapalhar muito, você vai ficar ali, ó, quebrando a cabeça para conseguir trazer resultado. Então, aconselho, ninguém vai sair arrancando remédio de ninguém, pelo amor de Deus, vai chegar as pacientes tudo grávida lá e a culpa vai ser sua. Então, você vai conversar isso com a paciente, tentar entrar em contato com o profissional que deu essa medicação, para ver se realmente pode ser trocada, né? Ou trabalhar alguma modulação aí desse hormônio de uma outra maneira. Mas fato é que o estrogênio, ele é um bandido na hora de tratar celulite, tá bom? Mas a gente tem uma estratégia, que é o que eu queria trazer hoje aqui para vocês conhecerem, que são, né, na verdade, os inibidores de aromatase. Quando eu consigo inibir a aromatase é uma enzima, a enzima que catalisa, né, a reação de formação do estrogênio, tá? Pela minha via aqui endógena, não aquele lá do anticoncepcional que eu falei. Então, a tua paciente, ela pode estar com o estrogênio aumentado, por estar, então, com, como a gente chama, né, um perfil estrogênico, então está produzindo mais estrogênio do que ela deveria, e uma das intervenções que a gente pode fazer é inibindo, então, essa enzima, perfeito? Inibindo a aromatase. Olha lá, como auxiliar na modulação do estrogênio. Estamos dizendo aqui, ó. Então, lógico, quando tem uma patologia, tá, pessoal? Então, a tua paciente toma o anticoncepcional porque ela tem uma desordem que precisa utilizar, aí você vai conversar com o profissional, com o ginecologista, não vai sair arrancando de ninguém, tá? Como a Tauana colocou aqui, ó, tem ovário policístico, tem alguma outra situação, então vai ter o anticoncepcional e, gente, sinto lhe dizer, tá? Você nunca vai ter um resultado 100%, tá? Se ela não pode, suponhamos que não pode tirar o anticoncepcional, tá? Vai ter que ficar ali o anticoncepcional, você vai ter que trabalhar dentro das possibilidades que você tem e melhorar ali aquela pele, mas não vai ficar uau 100%, tá bom? Bom, e aí aqui está a conduta, tá? Que a gente vai trabalhar, olha lá, com algumas plantinhas, alguns fitoterápicos, olha lá, Punica granatum é a romã, tá? A romã, a crisina, que é da passiflora, e o resveratrol, que é da vitis vinifera. Nas doses que eu estou trabalhando aqui com vocês, isso aqui é uma dose para uma vez ao dia, que você pode já colocar pela manhã para a tua paciente, tá? E que nada impede, de novo, você que está aqui na aula e que não pode trabalhar o fitoterápico, né, pelo teu conselho de classe ou por conta, né, da questão aí da nutrição com a fitoterapia, você pode, pessoal, indicar produtos que já tenham esses ativos, e tem muitos hoje no mercado, ou trabalhar na forma do extrato, da infusão, né, porque o chá vocês podem trabalhar tranquilamente, tá bom? Então, utilizar lá a romã, inclusive, ó, esse aqui que eu mostrei para vocês, que ele é um fotoprotetor oral, a composição dele é muito parecida com isso aqui que está na tela de vocês, mas por uma outra proposta. É um fotoprotetor oral, mas tem romã, tem chá verde, que também trabalha aqui esse efeito. Então, você pode indicar, você pode buscar por produtos que tenham já essa composição e acha muito fácil, tá? Eu falo que essa lei, ok, eu compreendo, ela tem que existir, né, para forçar o profissional a estudar, a entender da fito, e eu falo isso direto nas minhas aulas, a fitoterapia foi a cereja do bolo dos meus procedimentos. Depois que eu fiz a fitoterapia, nossa, eu virei outra profissional, assim, né, para trabalhar com tudo, todas as plantas. Mas, se você ainda não pode, você consegue indicar produtos e tem bastante, perfeito? Bom, e aqui eu coloquei uma ideia aqui de infusão, ó, de chazinho, com a cavalinha, a centela asiática, o dente de leão e o hibisco, que são plantas que atuam lindamente na celulite como um todo, porque elas vão trabalhar o edema, mas aqui eu tenho, ó, a cavalinha, que é uma planta que tem silício na composição, a centela asiática é uma planta que tem uma ação ainda em cima dos fibroblastos, então até para flacidez ela é interessante, então você pode indicar aqui na forma de infusão, de chá, novamente, quantidade, 3 a 4 xícaras ao longo do dia, não precisa mais do que isso,
tá? Eu falo que o paciente, quando ele descobre que o chá é bom para alguma coisa, ele quer tomar litros e litros, né? Não é bem assim. E aqui eu coloquei o Cactinia. Cactinia é um nome patente, tá? De um ativo, que é do Opuntia ficus, que é um cactus, tá? É um fitoterápico, mas o Cactinia tá aí patenteado para a gente trabalhar. Você pode prescrever isso, dá para fazer em sachêzinho, dá para fazer em cápsula, tá? Para tomar. E aí eu coloquei aqui principalmente com drenagem, porque ele otimiza horrores a drenagem, tá? É impressionante. Quando as minhas pacientes tomam o Cactinia e fazem a drenagem, estimula muito, muito mesmo a ação da drenagem, tá? Fiquei abismado quando vi Cactinia, cavalinha e uma prescrição dizendo que era para emagrecer. Eles tentam de tudo, né, Otto? Eles tentam de tudo, né? Eles vão querer usar o claim emagrecimento. Gente, vende até cocô em cápsula, né? Vamos cá entre nós, né? O povo falou que quer emagrecer, pronto, né? O Cactinia, Ellen, você vai fazer ele em prescrição, tá? Você não consegue fazer o chá, porque você não consegue pedir para tua paciente comprar numa lojinha de produto natural, vai ser na manipulação, tá? Aí, se você vai colocar ele em pó solúvel para você tomar em água ou em cápsula, tanto faz, tá bom? Mas você só vai conseguir isso na manipulação, você não consegue comprar, né, em lojas ou em lojinha de plantas, de ervas, não vai. Tá? Essa suplementação pode interferir no anticoncepcional? Se for essa aqui de cima que você estiver falando, Nicole, dependendo da dose, pode sim, tá? Porque você está inibindo o que o anticoncepcional está trazendo, né? Por isso que quando tem alguma patologia, né? Que, inclusive, amanhã, né, a gente vai ouvir aqui a aula de SOP, né? Aí você não vai ficar trabalhando contra o hormônio, aí precisa ter cautela, tá? Ó, associação de Cactinia com cavalinha, sensacional, maravilhoso para drenagem, para pessoa que incha muito, né, que tem muito edema, pós-cirúrgico, quando as minhas pacientes incham muito, eu gosto bastante de colocar essa associação, tá bom? Bom, deixa eu correr aqui, senão nós vamos ter tempo nem para tirar dúvida. Bom, flacidez, o que eu queria trazer aqui para vocês? Aqui alguns procedimentos, né, que a gente tem para trabalhar a flacidez. A radiofrequência é o mais conhecido, né? Olha aqui um antes e depois aqui, né, de uma sessão desse procedimento. A radiofrequência, pessoal, ela visa rapidamente, né, de uma forma bem geralzona, o aquecimento da região, e por meio desse calor eu cutuco o meu fibroblasto, que é a célula que vai produzir colágeno, elastina, né, toda a minha matriz extracelular, e aí então meu fibroblasto passa a produzir mais colágeno, tá bom? E por isso que a gente tem esse efeito de tônus na pele, de melhora, né, da flacidez em geral, tá? Bom, só que como eu falei, se a radiofrequência visa estimular o meu fibroblasto, cutucar o meu fibroblasto para que ele tenha essa produção, eu preciso alimentar o meu fibroblasto. E esse é um grandíssimo erro que eu vejo de clínicas de estética, quando o pessoal tá lá, ó, massacrando o coitado do fibroblasto e taca microagulhamento nele, e taca radiofrequência nele, e cutuca esse fibroblasto de tudo que é maneira, mas o coitado tá lá capenga, desnutrido e não consegue nem devolver matriz extracelular para você. Por isso que a gente ouve pessoas falando, né? Ah, eu fiz microagulhamento, não vi efeito nenhum. Aí vem a amiga e fala, nossa, minha pele ficou maravilhosa. É a característica, né, gente, de nutrição, do que você enviou para aquele fibroblasto, como você nutriu aquele fibroblasto e como você está auxiliando essa célula a trabalhar, perfeito? E aí eu coloquei aqui uma suposição, uma ideia, né, de uma formulação que eu gosto de trabalhar. Isso aqui não é cápsula, porque não cabe, tá? Isso aqui é em pó, que eu gosto de utilizar com os meus pacientes de radiofrequência para fazer, ou radiofrequência, ou tudo que estimule,
que vise, então, né, fazer esse meu fibroblasto trabalhar mais. Isso aqui pode ser uma cicatrização, isso aqui pode ser um pós de um microagulhamento, né, onde eu quero fazer, ó, o meu fibroblasto trabalhar para mim e deixar minha pele cheia de matriz extracelular. Então, aqui tem o X-Nutriment, né, que vocês devem conhecer, que é um tipo de silício. Eu mostrei aqui para vocês, primeiramente, o Biosil. Aqui tem o X-Nutriment. O que muda do silício é a forma que ele é complexado, se é com colágeno marinho, se é com maltodestrina, se é com colina, enfim. E o preço, né, que muda bastante também. Honestamente, eu gosto de todos. Tá? Eu gosto de todos, eu vou até no custo-benefício. Eu tenho lá sempre um contato muito direto com as farmácias que eu trabalho e eu pergunto mesmo, na maior cara de pau, fulana, qual que tá mais barato aí, como é que tá de valor, né? Até para você poder ajudar o teu paciente, né? Não encarecendo tanto as formulações. Então, nessa fórmula, pessoal, a gente tem todos os ativos que são os estimulantes do fibroblasto, ou ainda, como a gente chama na estética, de precursores do colágeno. Então, são nutrientes que vão fazer o meu organismo produzir o colágeno. Ah, mas então por que você colocou o colágeno hidrolisado aqui? Porque eu preciso também desses aminoácidos que estão presentes ali no colágeno, como a hidroxiprolina, hidroxilisina, glicina, prolina, que estão, né, então, nessa composição do colágeno para também alimentar o meu fibroblasto e ele passar a produzir colágeno, elastina, ácido hialurônico, toda a minha matriz extracelular, que é quem dá enchimento para a minha pele. Perfeito? Então, isso aqui é uma cápsula aí de uma cápsula não, desculpa, uma quantidade de uma dose, tá? Que, como eu disse, não cabe na cápsula, isso aqui é pó mesmo. A farmácia vai mandar ou em sachê, ou em latinha com dosador ali para você tomar uma vez ao dia, tá? E isso aqui o teu paciente pode tomar por um bom tempo. Pensando que à medida que você cutuca o fibroblasto, então vamos dizer que eu fiz a minha radiofrequência hoje. Os estudos mostram que o fibroblasto ele vai começar a mostrar reação depois de 20 a 30 dias. Então, quer dizer, nesse período, no mínimo nesse período, eu tenho que tomar uma suplementação como essa, tá? Eu coloco para os meus pacientes para ficar tomando durante 3 meses para eu reavaliar se eu vou trocar a fórmula, se eu vou colocar algo mais, enfim, tá? Então, esse é o prazo que eu dou para os meus pacientes com essa formulação. E aí, só fazendo um reforço aqui para 2 coisas dessa fórmula. Primeiro é o ferro, que ferro, pessoal, é o mineral mais importante para a formação do colágeno, mais importante, e que se a tua paciente tem privação, tem deficiência de ferro, ela já não vai responder a procedimento nenhum. Isso é muito importante, né? Porque olha o grupo, o nicho que a gente está trabalhando. Mulher que menstrua, mulher que sangra, mulher que perde sangue, mulher que perde ferro e ainda quer ter pele boa. O ferro é muito importante, e aí aqui, ó, você precisa, eu coloquei 10 miligramas, mas se a tua paciente tiver com anemia, né, ou com uma ferritina mais baixa, talvez você precise de uma dose maior, e o colágeno hidrolisado, nessa dose que eu coloquei aqui, é o Peptan, perfeito? Gosto do Verisol, gosto do Moricol, antes que todo mundo já me pergunte, mas para essas situações de pele, principalmente de flacidez corporal, abdômen, interno de coxa, eu gosto do Peptan, tá? Pela quantidade de aminoácidos que ele traz ali na molécula dele, perfeito? Então, é ele que eu gosto de trabalhar e é ele que está nessa quantidade aqui que eu estou mostrando para vocês. Bom, então, lembrando, o ferro pus nessa dose aqui, mas você vai adequar a quantidade de ferro da sua paciente. Perfeito? Ufa, estou quase estourando aqui o nosso tempo, tá? Mas queria trazer aqui uma visão aí bastante simples, né, bastante enxuta do que é o procedimento. Isso aqui dá para a gente falar por mais horas e horas e horas e horas, e ainda falar, né, Andréia, falar sobre tratamento capilar, falar sobre, enfim, sobre o melasma, e, enfim, dá para a gente trabalhar uma série de coisas aqui, mas eu acho que o que a gente falou aqui já dá uma boa visão, dá para vocês trabalharem bastante coisa, né, já amanhã aí na clínica de vocês.
Perfeito? Muito bem. Vamos às dúvidas? Eu acho que você foi respondendo as dúvidas, Olivia, durante a aula. O pessoal só está aqui agora elogiando, que você arrasou, como sempre. Eu tentei deixar o chat aberto aqui, porque às vezes eu já ia responder mesmo, né? Então, já fui dando uma olhadinha aqui. Vamos ver Mas a se eu Cláudia... escapei alguma. Deixa eu abrir aqui. Se eu escapei alguma, que alguém me perguntou agora no final do ferro, né? Como que eu gosto. Mas já responderam que é lá do bisglicinato. Isso, são as duas formas que eu gosto mesmo. Bisglicinato de ferro ou ferro quelado tá mesmo. Perguntando aqui, minha paciente seria sobre acne, mas se puder me ajudar. Tem uma paciente adulta que está com estrogênio muito baixo, mas começou a apresentar muita acne ao redor de boca. Poderia mesmo assim sugerir um inibidor de aromatase? Acne ao redor da boca? Acne ao redor da boca. Nessa região aqui mais... acredito que seja aqui, né? Nessa região de mandíbula, isso, que é a acne da mulher adulta, né? Isso. Acredito que seja essa. Isso. Essa aqui, a acne da mulher adulta. Você falou de acne ontem, né? Falei. Você falou de hormônio? Falei muito leve de hormônio. Não dá tempo, né? Falei mais da alimentação, de nutrição. Isso. Não dá para trazer fitoterápicos, enfim, não dá. Dá nada. Mas meninas e meninos, né? E Cláudia, quando a gente pensa em acne, antes ainda de você pensar em estrogênio, pensa em dehidrotestosterona, tá? É um outro hormônio que alimenta muito a acne, tá? E aí você vai inibir não a aromatase, mas você vai inibir a 5-alfa-redutase, tá? E o chá verde faz isso pra caramba. O óleo de semente de abóbora também. Óleo de semente de abóbora, isso mesmo, tá? Então, são esses que você vai trabalhar, tá bom? Até porque se eu não arriscaria muito na aromatase, até porque em mulheres que têm SOP, né, e tem esse aumento de hormônios androgênicos, você inibir a aromatase, você vai estar favorecendo o aumento da testosterona. Perfeito. E aí, consequentemente, você tem maior probabilidade dessa testosterona se transformar em testosterona livre, que é o DHT, né? Isso mesmo. E aí eu não arriscaria muito. E aí é nisso a Olivia está falando, da gente pensar mais na 5-alfa-redutase. Que aí entra o chá verde, óleo de semente de abóbora. E aqui aula incrível, aula maravilhosa, arrasou, aula maravilhosa. Que bom que vocês gostaram. Olivia, como sempre. Estratégias nutricionais para beta-oxidação, se você poderia falar. Falamos do mitocôndria, né? Estimula a mitocôndria aí que você já está fazendo. Exatamente. Pessoal, a aula, por enquanto, não vai ficar disponível, tá? Foi só uma palhinha mesmo. Foi falado sobre a suplementação de ômega 3. Quando se faz uso de 3.000 miligramas dia, é prejudicial? Não é prejudicial, mas você tem que tomar cuidado, né? Com essas doses altas, né? Porque são doses que algumas referências falam que não, outras falam que sim, mas na prática clínica eu percebo que aí o paciente sangra muito, né? Eu mesma, quando eu aumento as minhas doses de ômega, gente, eu vou fazer a unha. A minha cutícula deu um piquezinho, ela sangra pra caramba, né? Então precisa tomar cuidado com isso. Então depende de quem você vai trabalhar essa dose alta, tá? Se é um processo de dor, ou se é até que nem hoje, uma paciente nossa, olha que complicação, uma paciente de rino, uma cirurgia tão bobinha e que ela fez uma trombose nas pernas depois da cirurgia. E aí eu carquei ômega 3 nela, porque aí a gente consegue trabalhar a questão aí da coagulação. Então, depende de quem que você vai trabalhar, tá? E geralmente essas doses mais altas, de 3 gramas, assim, a gente faz uma dose de ataque, né, Olivia? Isso. E depois a gente faz uma dose de manutenção. Aí depende de cada caso, que geralmente a gente fala 1 grama como dose de manutenção. Isso mesmo. Muito bem. Eu não entendi aqui, ó. A Andressa falou, em relação ao ferro, posso suplementar por fora? Entendi. Da fórmula da flacidez. Você trabalhar ele em isolado? Pode sim, não tem problema.
Pode sim. Aí tem uma outra pessoa aqui perguntando se em relação aos anticoncepcionais e melasma, apenas o estrogênio pode atrapalhar o tratamento. Hormônios em geral são ruins para o melasma, tá, gente? Eu vejo que todas as nossas pacientes que usam qualquer tipo de hormônio, os tais chips da beleza, né, que estão muito na moda hoje, é uma caca para o melasma e atrapalha demais, tá? Eu sou uma prova viva, inclusive o nosso módulo de melasma é meu, né, Andréia? Na pós, né? Eu que dou essa aula, eu trato o meu melasma com muito amor e carinho, né? Porque eu ganhei aí na gravidez da Valentina há 11 anos, e qualquer hormônio, se eu pensar em trabalhar qualquer hormônio, o meu melasma volta. Então, ele é muito sensível e ele responde muito a hormônios em geral, tá? Em geral. A Thaís perguntando aqui, se o paciente já usa Verisol, usa o Peptan também para flacidez? Sem problema, pode utilizar sim. Hoje, inclusive, eu misturo muito os dois na minha conduta. Eu coloco muito Verisol, coloco muito Peptan, eu vou usando os dois juntos. A Amanda perguntando falando que ela fez uma cirurgia há 20 dias, se ela deve usar ômega sim ou não, que tem um ponto que ela já sangrou 2 vezes. 20 dias que você fez a cirurgia, não só pode como deve, tá? O ômega pós-cirúrgico, ele controla o processo inflamatório, que é exacerbado aí depois da cirurgia, e você pode. Talvez esse sangramento está sendo porque você não está cicatrizando, talvez está faltando proteína aí, tá? Talvez faltando um colágeno, inclusive, tá? E carboidrato também. Opa! Anabolismo, né? Induzir aí uma ação anabólica. A André está perguntando, e o caso do paciente não possa fazer algum procedimento estético e apenas ingerir fórmula para tratamento de flacidez, não seria um resultado tão legal igual a associação, correto? Mas mesmo assim, você suplementaria? Com certeza, sim. Com certeza. Eu falo que primeira coisa é a suplementação, é a dieta, é a melhora de hábitos alimentares e depois o procedimento. É óbvio que o procedimento ele estimula bastante, né? Ele vai trazer um resultado muito melhor. Mas o paciente não podendo, você ainda assim trabalha tudo da nutrição. Não garanto que o resultado vai ser o mesmo, né? Ainda mais nessa foto até que eu coloquei aqui para vocês, ó, vou voltar para vocês verem. Isso aqui é uma paciente, um abdômen de uma mulher pós-parto, ó, um umbiguinho triste aqui, a flacidez ao redor do umbigo. Então, só com a alimentação a gente melhora, mas talvez não fique desse jeito aqui, tá? Mas mesmo assim vale a suplementação, sim. O Otto está perguntando se a arginina pode ajudar na cicatrização. Pode. Sim, com certeza. Porque faz vasodilatação. Em geral, né? Mas a arginina, sim. Que aumenta ali a vasodilatação, então aumenta ali a oxigenação ali de tecido. E o Body Balance na fórmula que você deu? Não é o Body Balance, não. É o Peptan que eu falei, que tá lá, tá? Não é o Body Balance. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida aqui? Ela está pedindo o nome, Olivia. O nome do? Não entendi. Do quê? Espera aí. Ah, dos fotoprotetores? Dos fotoprotetores, esses dois aqui, ó, mostro. Ó, vê se dá para enxergar. Esse aqui tá bem ruim, né? Eu vou colocar no chat, aí eu falo para todo mundo. Vou colocar aqui para todo mundo. Ó, colocar aqui no chat. É o UV Control da Bilin. Ou, não, os dois não, tá, gente? Ou o Solarie. Tá? São os dois fotoprotetores que eu mostrei aqui para vocês. Certo? Certo, pessoal. Gente, eu adorei a nossa aula, embora muito rápida, né? Deu para a gente falar bastante coisa aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? E espero poder encontrar vocês em algum outro momento, né, Andréia?
Pessoal, e aproveitando, eu e a Olivia, a gente queria convidar vocês aí para a nossa pós-graduação de Nutrição Estética e Saúde da Mulher, que está aí começando agora em agosto, tá? Não sei, com certeza tem alunas nossas que eu já vi aqui. A Andressa aí, ó, está falando que está na pós-graduação. E aí, pessoal, olha, só após ela tem uma duração de 12 meses, tá? Ela é 100% EAD. Aqui, para quem quer conhecer um pouquinho da nossa pós, são os temas que a gente está abordando, né? Na verdade, a gente faz aí, né, Olivia? Que todo mundo que vem perguntar da pós, assim, tem mais estético ou tem mais saúde da mulher? Né? Então, a gente, na verdade, gente, tem igual, tá bom? Na verdade, eu e a Olivia, a gente quebrou isso, na verdade, em 3 blocos principais. Um que a gente costuma falar que a gente está botando ali cimentando a casa, né, para a gente construir tijolinhos com vocês aí ao longo desses 12 meses. Então, são coisas de nivelamento mesmo, né, de falar de microbiota, de hormônio, de detox, de parte de suplementação, né, de como você saber prescrever, tá? Aí depois a gente entra nessa parte de saúde da mulher, tá vendo? Que a gente vai falar de hormônio, de parte de infertilidade, das doenças associadas à infertilidade. A minha tela tá espelhando para vocês? Tá. A gente vai falar de endometriose, mioma, SOP, envelhecimento ovariano, libido, TPM, candidíase, menopausa, tireoide, saúde óssea, tá? Toda essa parte da mulher. Depois a gente entra na parte de estética e aí a gente tem vários assuntos aí pertinentes, né? Como recursos manuais, eletroterápicos, cosméticos na estética, parte de envelhecimento, pele, fotoproteção, melasma aí com a Olivia, acne, dermatite, olheiras, alergia, hipersensibilidade alimentar, psoríase, né? Todas as desordens de unhas, cabelos. E aí a gente entra também em situações mais que a gente observa hoje no dia a dia. Então, a gente vai estar falando também sobre veganismo, vegetarianismo, longevidade na saúde da mulher, aromaterapia, tá? Então, a gente tem um blocão aí enorme, gente. E depois a gente vai colocar para vocês o link para vocês conhecerem um pouquinho da pós. Aqui só para mostrar para vocês assim, o nosso time de peso, que a gente, né, escolheu a dedos aí para estar com vocês. Não estão todos aqui, né, Olivia? Porque é muito professor. Mas, assim, que a gente tem aí de parceria Luiz Moreira, a Gabriela, que é uma farmacêutica, e a aula dela, gente, é maravilhosa, que as alunas que estão aqui podem falar, né? Ela ensina toda essa parte de suplementação, de como você vai solicitar na prescrição, na formulação magistral. A Vanderly Marchiori, que é uma querida, né? Ela vem falando de longevidade. Clarissa Demésio, que vai falar sobre a parte de mioma, endometriose, né? Ela vivencia isso, o doutorado dela foi em cima disso. A Andréia Paiva, que vai estar aqui com vocês amanhã, falando sobre SOP. Rodrigo Granzotti falando sobre hormônios. O Manda, que virou um queridinho aí das meninas da nossa primeira turma, falando nosso sobre exames laboratoriais da seleção brasileira. Jéssica falando de vegetarianismo, a Nara falando da parte de fertilidade, Luísa Volpe entrando com, acho que era celulite, flacidez, que ela vai estar falando, Ilana Marques e Bruno Zilber vindo com aí uma disciplina só de modulação intestinal. 2 feras, né, duas feras, e são nossos coordenadores também de pós aqui. A Érica falando de tricologia, cabelo, unha, Karina Soeiro falando sobre nutricosméticos, cosméticos de uma forma geral. Valéria também falando sobre suplementos, Marcela falando da área de esporte, Maria Alice falando sobre fisiculturismo em mulheres, eu, Olivia e Claudinha aqui falando sobre a parte de menopausa, sarcopenia, tá? E aí, pessoal, olha, até domingo, a gente está abrindo o carrinho hoje, mas até domingo a gente tem condições aí especiais, tá? A pós-graduação ela tem 12 meses de duração, então são 12 parcelas de 420, ou a gente está facilitando também a forma de pagamento, tá? Em 24 vezes, R$ 210. Além disso, até domingo estão valendo ainda mais 2 condições,
que a gente vai estar... vocês vão ter uma mentoria comigo e com a Olivia, né? Então, encontros aí ao vivo, tira-tema, para vocês poderem tirar as dúvidas. Vocês vão estar ganhando um curso de atualização também sobre nutrição e dermatologia, do Felipe Cardoso, tá? Que está lá no portal do Pra Te Ensino. E também aí um cashback, um desconto na última mensalidade de R$ 210. Ou seja, quem escolher as parcelas de 24, na verdade, vão pagar 23 vezes, ou quem escolher a parcela de 12 vezes vai pagar um valor menor com esse desconto de R$ 210, tá? Só que isso, gente, só vai ficar válido até domingo, tá bem? Então, nosso suporte aí, ele vai estar de plantão. Depois a gente vai colocar essas condições especiais aí no grupo, mandar por e-mail também para vocês, tá? E Olivia, quer falar alguma coisa? Alguém, vocês querem perguntar alguma coisa? Gente, esse time, ele tá, assim, maravilhoso, sabe? Não é porque eu tô aqui com eles, não, mas, gente, é um time incrível. Cada um desses professores que a gente escolheu, eles são, né, as referências, né, na área aí que eles vêm falar, e o pessoal da turma que já está em andamento, o feedback tem sido muito positivo, né, muito positivo, como a Andréia brincou, né, que o Rodrigo virou aí o queridinho das meninas, virou das mesmo. Meninas, né, porque a aula dele de exames laboratoriais, né, que exame laboratorial é um negócio que a gente sai da faculdade sem saber, às vezes faz alguma pós, continua sem saber, mas depois da aula do Rodrigo, impossível, né, ficar sem saber analisar exames, né, Andréia? Ele é maravilhoso. Mas é isso, espero encontrar vocês, então, em algum outro momento, depois quem tiver alguma outra pergunta, né, mais em relação à questão aí de matrícula, enfim, o pessoal vai estar de plantão como a Heloísa está aqui perguntando das aulas, né? Heloísa, as aulas, elas são EAD gravado, tá? Os conteúdos, eles são liberados, assim, aos poucos. Então, por semana, você tem uma duração aí de 3, 4 horas de vídeo, aulas explicativas ali dos professores com você, tá? Então, isso, de uma certa forma, facilita bastante, assim, que você vai poder assistir no conforto do seu lar, né? Ali vai ficar disponível para você ver e rever quantas vezes. Então, a gente tem um feedback muito legal das alunas, porque, às vezes, na aula ao vivo, né, você acaba deixando passar muitas coisas. Então, nesse EAD gravado, você acaba podendo voltar no assunto, né, podendo ver de novo quantas vezes você quiser. E aí, essas aulas ao vivo, a gente sempre, quando termina ali um módulo, uma disciplina, eu e a Olivia, a gente marca um encontro ao vivo, que às vezes vai ser com a gente ou vai ser com o professor convidado daquele módulo ali principal, tá? Para poder tirar dúvidas, e fora que, né, vocês vão ter acesso diretamente a mim, a Olivia, né? E aí na nossa primeira turma a gente acaba trazendo as meninas, né, trazem casos clínicos, a gente discute, então assim é bem bacana, tá? Thaís, olha, a gente vai poder falar com o suporte do Pra Te Ensino, tá bom? A gente vai disponibilizar isso nos grupos do WhatsApp, tá bom? Ó, e aqui as meninas elogiando, ó, pós maravilhosa, façam, são nossas alunas aí, ó, gente, mais do que essa prova aí delas falando para vocês. Manu, no quinto período ainda não, tá bom? Mas quando você estiver mais para se formar, você já pode fazer a pós-graduação. O Otto falando que foi aluno, sensacionais. A avaliação, Cláudia, não tem TCC, tá bom? O TCC, o MEC, ele não exige mais, a gente optou por não ter, porque a gente sabe que todo mundo tem o TCC, né? Então, as avaliações, como funcionam? Elas vão ser sempre ao final de cada disciplina, são questões de múltipla escolhas ali, sempre embasado naquele conteúdo que você teve, tá bom? Sim, Ana, a gente dá aula na pós. Muita aula até, né, Olivia? Muitas aulas. A gente está na pós dando aula, sim. Fiz estética 5 anos e hoje estou recém-formada em nutrição. Amei a aula, Adriana, então vem estudar com a gente. A gente está te esperando aqui.
tá? E uma outra coisa, uma dúvida sempre dos alunos também, quando vem para o nosso suporte, é a forma de pagamento. Gente, o pagamento ele pode ser feito em Pix, cartão ou boleto, tá? E o cartão é aquela forma recorrente que ele não compromete o limite do seu cartão, tá? Isso tudo vocês fazem através da própria plataforma do aluno, tá bom? Então, Adriana, a gente está te esperando, tá? Pessoal, olha, a gente queria, sim, muito agradecer a presença de vocês, parabenizar aí por vocês estarem aqui com a gente até quase 10 horas da noite, né, Olivia? Tá? E é isso, mais uma vez mostrando que é o que eu falo, gente, gravem isso, que o que diferencia um profissional comum de um profissional de alto nível é o conhecimento. E vocês aqui com a gente, eu tenho certeza, né, a gente não conseguiu abordar tudo que a gente gostaria, o que está dentro da pós-graduação, que a gente vai estar abordando, mas eu tenho certeza que essas pílulas aí de conhecimento que a gente está trazendo para vocês vai agregar bastante aí no dia a dia, na prática de vocês. Tá bom, gente? Olha, eu espero vocês amanhã aqui com a aula da Andréia Pávia de Síndrome de Ovário Policístico. Tá bem? Então, gente, eu vou encerrar aqui o nosso chat e até amanhã às 8 horas em ponto, tá bom? Tchau, gente. Um beijo Obrigada. aí. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau.